Onde foi que você começou a se abandonar? Talvez tenha sido quando você ouviu pela primeira vez que chorar era feio. Ou quando te ensinaram que ser bom era dizer sim, mesmo quando o coração gritava não. Talvez tenha sido quando você começou a se orgulhar de ser fácil de lidar. Quando virou o tipo de pessoa que compreende tudo, aceita tudo, perdoa tudo, mesmo quando está se rasgando por dentro. Pare e pense. Quantas vezes você se calou por medo de parecer grosso? Quantas vezes ficou onde não queria para não decepcionar alguém? Quantas vezes sorriu para manter a paz, mesmo carregando um nó na garganta? Você não nasceu para isso. E a verdade é que, quanto mais você tenta ser bom para todo mundo, mais você se afasta de quem realmente é. Carl Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que a gente tenta esconder, reprimir ou negar em nós mesmos para continuar sendo aceito. E o bonzinho é muitas vezes o que mais carrega sombra dentro de si. Porque enquanto você se esforça para parecer luz, está abandonando sua verdade na escuridão. O bonzinho é amado ou usado. Vamos ser honestos. Na maior parte do tempo, o bonzinho não é admirado. Ele é conveniente. Ele diz tudo bem quando não está nada bem. Ele perdoa rápido, mesmo quando a ferida mal começou a cicatrizar. Ele cede e cede até sumir. E então um dia ele se pergunta: por que ninguém me valoriza? Por que eu me sinto tão vazio? É porque no fundo você não está sendo você. Está sendo o que o mundo quer que você seja. Jung dizia que a pessoa que não entra em contato com seu lado sombrio vive uma vida pela metade. E é isso que o bonzinho vive. Meia vida, meio amor, meio respeito, meio reconhecimento. Você não precisa ser cruel, mas precisa ser honesto. E ser honesto, às vezes, é dizer não, é não atender, é se retirar. Não é frieza, é autocuidado. Quando você para de se agradar para agradar os outros, você já reparou como a gente se acostuma a viver em função dos outros? A gente aprende a agradar antes de aprender a existir. A gente se preocupa com o que vão pensar antes de pensar no que a gente sente. E com o tempo, esse personagem bonzinho vai tomando conta. Ele é elogiado sim, mas ele também é explorado. Afinal, quem sempre cede é quem mais recebe exigências. Mas sabe o que é mais triste? É que o bonzinho não consegue parar. Ele acha que se disser não, vai ser rejeitado, que se mostrar suas verdadeiras vontades, ninguém vai ficar. Mas como dizia Jung, aquilo que você não traz à consciência te controla. Enquanto você não vê que está preso nesse papel, você vai viver repetindo as mesmas dores. Você vai atrair gente que se aproveita, vai estar sempre cansado e pior, vai se sentir mal quando tenta se priorizar. Você já sentiu raiva, mas engoliu seco? Já quis explodir, mas engavetou tudo e sorriu? Pois é, você aprendeu que sentir raiva era feio, que gente boa não sente isso. Mas Jung dizia, a raiva não expressa o mal, ela expressa um limite violado. A raiva é o grito da alma dizendo, isso não está certo para mim. E quando você ignora esse grito, ele vira dor, vira ressentimento, vira doença. Você não precisa gritar com ninguém, mas precisa ouvir o que a sua raiva quer te dizer. A raiva não precisa ser usada contra o outro, ela pode ser usada a favor de você. Ela te mostra onde colocar limites, ela te mostra quem te drena, ela te mostra o que você não quer mais aceitar. A raiva não é inimiga da bondade, ela é guardiã da sua dignidade. A gente gasta tanta energia tentando ser compreendido, tentando explicar, justificar, convencer. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o carinho do mundo. Nem todo mundo vai entender o seu limite. Nem todo mundo vai aceitar a sua mudança. Nem todo mundo vai gostar de ver você parando de ser bonzinho. E tudo bem. Jung dizia que o processo de individuação, o processo de se tornar quem você é de verdade, muitas vezes nos coloca contra tudo o que fomos antes. É por isso que, quando você começa a se priorizar, pode parecer que está perdendo pessoas. Mas, na verdade, você está perdendo as versões de si mesmo que existiam apenas para agradar. Você não precisa mais se explicar. Você só precisa se respeitar. E quem realmente te ama vai aprender a fazer o mesmo. Talvez, ao deixar de ser bonzinho, você sinta um vazio. É normal. É como sair de uma casa em que você morava há anos. Mesmo que estivesse apertada, ela ainda era sua casa. Você estava acostumado a ser aquela pessoa que agradava,
que dizia sim, que sorria mesmo sem vontade. Você construiu relacionamentos em cima disso, e quando você começa a dizer não, a se posicionar, a se respeitar, alguns desses laços se desfazem. Dói, mas liberta, porque aos poucos você percebe que a solidão de ser verdadeiro é muito mais leve do que a presença sufocante de ter que fingir o tempo todo. E nessa nova fase, você vai encontrar gente que ama o que você é, e não o que você oferece. Gente que fica, mesmo quando você não cede. Gente que não se assusta com o seu não. Essa é a recompensa de sair do papel do bonzinho. Você começa a viver relações sinceras. A diferença entre ser bom e ser bonzinho: ser bom é ter valores. Ser bonzinho é ter medo de desagradar. Ser bom é respeitar o outro sem se trair. Ser bonzinho é se trair para manter o outro por perto. A sociedade elogia os bonzinhos, mas respeita os que têm limites. A verdade é que ser bom não tem nada a ver com ser passivo. Você pode ser bom e firme, gentil e claro, doce e forte. Jung dizia que o verdadeiro autoconhecimento inclui o confronto com o nosso lado sombrio. E isso inclui aprender a dizer não, mesmo quando isso nos faz parecer duros. Você não veio para esse mundo para ser agradável. Você veio para ser inteiro. E ser inteiro exige coragem. Quando o sim vira veneno, toda vez que você diz sim querendo dizer não, você bebe um gole de veneno emocional. Parece exagero, mas não é. É um pequeno autoabandono. Uma ferida que você mesmo abre. Uma gota de ressentimento que se acumula lá dentro. E sabe o que acontece com o tempo? Esse veneno vai corroendo a alegria, vai esvaziando a energia, vai gerando raiva silenciosa e culpa por senti-la. O bonzinho não explode, ele implode, ele se machuca em silêncio, mas isso pode mudar. A cada não que você diz com respeito, você cura uma parte sua que aprendeu a se silenciar. A cada limite que você coloca, você ensina ao mundo: eu existo, e minha existência importa. A dor de se escolher. É doloroso começar a se escolher, porque o mundo inteiro foi treinado para se aproveitar de quem não se escolhe. Quando você começa a colocar limites, a se retirar, a dizer o que sente, as pessoas vão estranhar. Algumas vão se afastar, outras vão tentar te culpar, mas não desista, porque existe uma vida do outro lado da sua coragem. Uma vida mais leve, mais honesta, mais sua. E mesmo que no início você chore ao dizer não, mesmo que trema ao se posicionar, mesmo que duvide de si, continue. Jung dizia que a alma se cura quando a verdade interior começa a ser vivida. E isso só acontece quando você para de ser o que esperam e começa a ser quem você realmente é. Você já tentou se encaixar num lugar que claramente não era para você? Talvez uma amizade que exigia sua versão mais contida. Um trabalho que só te valorizava quando você dizia sim demais. Ou um relacionamento em que você precisava ser fácil o tempo todo. Caber nesses lugares dói, porque para caber você precisa se dobrar. E quem se dobra demais esquece que tem espinha. Carl Jung dizia que o destino de muitos é moldado pelas concessões que fizeram para serem aceitos. E a pergunta que ecoa no fundo da alma é: o que você está perdendo de si para continuar sendo aceito por eles? Você não precisa caber em todo lugar. Você precisa se manter inteiro onde quer que esteja. Ser firme é diferente de ser duro. Existe uma linha sutil entre frieza e firmeza. E o bonzinho, com medo de parecer duro, escolhe ser mole demais. Mas a firmeza não grita, ela não fere, ela apenas delimita. É aquela voz serena que diz: eu te escuto. Mas isso não serve para mim. E isso, embora pareça simples, é um ato de coragem. Ser firme é não se abandonar por medo da opinião do outro. É sustentar um não, mesmo diante do choro, da chantagem ou da culpa. Jung dizia que a liberdade exige responsabilidade, e ser responsável por si mesmo significa saber quando parar de ceder. A culpa de se escolher. No começo, você vai se sentir culpado. É inevitável. Você passou uma vida dizendo sim. Aprendeu a medir sua bondade pelo quanto você se anula. Então, quando começa a se priorizar, a se afastar de quem te faz mal, a descansar sem culpa, a dizer o que pensa, o sistema interno entra em conflito.
Mas a culpa não é um sinal de erro, é só um reflexo da velha programação. Você não está sendo egoísta. Você está se tratando com o amor que sempre deu ao outro. E esse é o começo da cura. O bonzinho tem uma sombra. Ela é feita de raiva engolida, de limites ultrapassados, de cansaços ignorados. Essa sombra cresce no silêncio. Ela vive nas noites em que você chora sem saber por quê. Nos dias em que você se irrita com pequenas coisas, porque já está cheio por dentro. Jung dizia que a sombra precisa ser acolhida, não negada. Acolher sua sombra é aceitar que sim, você também sente raiva. Também se cansa, também quer ser cuidado. E tudo isso não te faz menos bom, te faz humano. Esse é um dos grandes nós do bonzinho, o medo de decepcionar. Ele carrega a responsabilidade emocional por todos ao seu redor. Tem medo de dizer não e magoar, de faltar e ser julgado, de se retirar e ser taxado de ingrato. Mas a verdade é, você não é responsável pelos sentimentos dos outros. Você é responsável por ser claro, honesto, respeitoso. Mas não por como os outros vão lidar com isso. A maturidade emocional começa quando você entende que nem tudo que te pedem você precisa dar. E que decepcionar às vezes é necessário para não se trair de novo. Essa parte é difícil de ouvir, mas importante. Às vezes, o bonzinho não é só vítima. Às vezes, ser bonzinho é uma forma sutil de controle. Se eu for sempre agradável, ninguém vai me rejeitar. Se eu agradar todo mundo, vão me amar. Se eu nunca criar conflito, nunca vou ser abandonado. Você percebe? Por trás do excesso de doçura existe o medo da rejeição. E o medo é uma forma de controlar o ambiente, as reações, os outros. Mas Jung dizia que tudo que tentamos controlar nos controla. E enquanto você vive tentando controlar a imagem que os outros têm de você, você se perde da sua essência. É hora de deixar cair essa máscara. É hora de ser real, ninguém fala sobre isso, mas o bonzinho costuma carregar muito ressentimento, porque ele dá demais, cede demais, espera reconhecimento e quase nunca recebe, mas não consegue parar, porque aprendeu que amar é se doar até o fim. E quando o outro não retribui, ele finge que está tudo bem, mas por dentro está se esfarelando. Esse é o ciclo do bonzinho. Doa, esconde a dor, espera algo em troca, se decepciona, se cala. Mas Jung diria, tudo que você reprime volta, e volta pior. O ressentimento é o preço de quem não se posiciona. Mas a cura começa quando você entende que sua paz vale mais que a aprovação alheia. Tem algo libertador em decepcionar as pessoas certas. No início dói, porque você ainda acredita que precisa ser amado por todos. Mas depois vem a leveza. Você percebe que decepcionar quem esperava que você se traísse é, na verdade, um ato de amor próprio. Jung dizia que o verdadeiro crescimento vem quando você deixa de tentar ser bom para os outros e começa a ser inteiro para si. Você não nasceu para ser unanimidade. Você nasceu para ser verdadeiro. E quem te ama de verdade não precisa que você se sacrifique para ficar. Você já se olhou no espelho e se sentiu cansado sem saber por quê? Como se algo tivesse se perdido ao longo dos anos. Talvez sejam as suas pequenas mortes. A morte de cada não que você engoliu, de cada fim que você evitou, de cada vontade que você ignorou para agradar. São essas cicatrizes invisíveis que formam o corpo do bonzinho. Um corpo cansado, que carrega o peso de manter a harmonia do mundo às custas da própria. Mas isso pode mudar. Você pode começar agora, com um basta, com um não, com um silêncio. Cada escolha por si é uma cura. Cada verdade dita é uma parte sua voltando para casa. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas vou te dizer com todo o carinho que puder colocar nessas palavras. Você não precisa ser amado o tempo todo. Você não precisa ser compreendido por todos. Você não precisa ser agradável o tempo inteiro. É seguro ser quem você é, mesmo que às vezes decepcione, mesmo que incomode, mesmo que cause desconforto. Você não é uma marca. Você é um ser humano. Carl Jung dizia que a pessoa saudável é aquela que aceita suas contradições. Você pode ser doce e ter dias amargos. Pode ser bom e ter raiva. Pode amar e dizer não.
O maior medo do bonzinho é perder o amor quando deixa de agradar. Mas a verdade é que o amor real não te exige perfeição. Quem te ama de verdade te suporta na sua inteireza, te acolhe nos dias difíceis, te respeita mesmo quando você não cede. Amor que só existe quando você diz sim não é amor, é dependência emocional disfarçada. Jung nos lembrava que ninguém se desenvolve verdadeiramente sem conflito. Então não tema o atrito. Tema a vida onde você nunca se escolhe. Quem te ama vai aprender a conviver com seus limites. E você também vai aprender que o amor mais profundo é aquele que começa dentro de você. Ser bonzinho é, muitas vezes, confundir gentileza com subserviência. Mas preste atenção. Você pode ser gentil e ainda assim dizer não. Você pode ser educado e ainda assim se afastar. Você pode ser carinhoso e, mesmo assim, não permitir que te machuquem. Jung dizia que quem não estabelece limites também não conhece sua verdadeira força. Não é necessário brigar, não é necessário gritar. Você pode simplesmente se retirar. Você pode manter a paz, mas agora a sua paz. Algumas relações só existem porque você sempre cede. São vínculos frágeis que se alimentam do seu silêncio, da sua disponibilidade, do seu cansaço. E quando você começa a dizer não, a colocar limites, a mudar, essas relações se desfazem. E isso, meu amigo, minha amiga, é um presente da vida. Você não está perdendo ninguém. Está apenas abrindo espaço para relações mais verdadeiras. Jung dizia que o encontro com a própria alma pode nos tornar solitários, mas nunca mais vazios. Que fique quem te respeita, que vá quem só sabia te usar. Sabe onde nasce esse personagem que vive para agradar? Na infância. Lá atrás talvez você aprendeu que só seria amado se fosse bonzinho. Talvez ouviu frases como: seja comportado, você só dá trabalho, fica quieto, senão ninguém gosta de você. E sem perceber criou uma crença: preciso ser o melhor, o mais legal, o mais leve, o mais fácil, senão vou ser deixado. Mas agora, você não é mais aquela criança. Agora você pode se proteger, pode se defender, pode dizer: eu importo, mesmo quando não agrado. A criança ferida ainda vive aí dentro. Mas o adulto que você se tornou pode curá-la. O bonzinho costuma dizer que não sente raiva. Mas sente sim, sente muito. A diferença é que ele não expressa, ele engole. E quanto mais engole, mais ela fermenta por dentro. Às vezes vira tristeza. Às vezes vira irritação constante. Às vezes vira doenças no corpo. Carl Jung nos ensinava que tudo que reprimimos vira sintoma. Você não precisa ter medo da raiva. Ela não é sua inimiga, ela é um alarme. A raiva só quer te dizer que algo foi invadido, algo foi ultrapassado. E você não percebeu. Escute essa raiva. Ela pode ser sua aliada na construção dos seus limites. A libertação começa no silêncio. Não aquele silêncio de quem se cala, mas o silêncio interno de quem finalmente se ouve. Você começa a perceber o quanto viveu no automático, o quanto fez coisas por medo, o quanto sorriu para não chorar. E esse momento de clareza, às vezes dói, mas é necessário. Porque agora você está voltando para casa, para si mesmo. Carl Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar ao conhecimento de nós mesmos. E tudo que te incomoda nas suas relações pode te mostrar onde você ainda não se escolheu. Você está despertando. E isso é um milagre. O que você ganha ao deixar de ser bonzinho, você ganha respeito, ganha tempo, ganha energia, ganha noites de sono tranquilas, ganha conversas honestas, ganha amigos de verdade. Você ganha a si mesmo, porque quando você para de ser bonzinho, você começa a ser inteiro. E ninguém mais te ama pelo que você oferece. Te amam por quem você é. É isso que você merece. É isso que a vida espera de você. Ser bom é um gesto bonito. Mas se você precisa se abandonar para isso, então já não é mais bondade, é sacrifício. E o mundo não precisa de mais pessoas sacrificadas. Precisa de pessoas inteiras. Gente que cuida de si e transborda, e não que se esvazia tentando ser aceita. Carl Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar aquilo que você realmente é, e não o que esperam que você seja. Você não precisa deixar de ser bom. Precisa apenas deixar de se perder.
Talvez um dos maiores medos de quem está despertando é esse. E se acharem que eu mudei? E se me acharem egoísta? E se pensarem que eu sou ingrato? Deixa eu te contar uma coisa com todo carinho. Você vai ser mal interpretado, sim, principalmente por quem se acostumou com você sendo disponível demais. A questão é, você vai continuar se machucando para manter essa imagem? Jung nos ensinava que a autenticidade é um ato de coragem. Nem todos vão gostar, nem todos vão aplaudir. Mas você vai dormir em paz. E essa paz vale cada desconforto. O bonzinho vive esgotado. Não fisicamente apenas, mas emocionalmente, espiritualmente, porque está sempre ligado, sempre atento às necessidades dos outros, sempre se vigiando para não decepcionar ninguém. Esse estado de alerta constante cansa, te impede de relaxar, te impede de viver. Jung dizia que o que você resiste, persiste. E enquanto você resiste a se escutar, a se priorizar, a se proteger, o cansaço não vai embora. Você não nasceu para sustentar o mundo nas costas. Você nasceu para se encontrar nele. A verdadeira coragem não está em dizer sim para tudo. Está em dizer não quando sua alma grita por isso. Está em se afastar de quem você ama, se for preciso. Está em se escolher, mesmo tremendo por dentro. É preciso coragem para sair do personagem. Coragem para abandonar o papel do sempre disponível. Coragem para sustentar sua própria verdade. Mas quando você faz isso, algo muda. Você sente o chão voltar, sente sua voz ganhar força, sente sua presença ocupar o lugar certo. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor, mas há sim uma vida depois da dor. E ela é linda, porque nela você é você. Você não precisa justificar tudo, nem responder a tudo, nem explicar seus limites para quem nunca respeitou seus vazios. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Não aquele silêncio frio, vingativo, mas o silêncio maduro, firme, que vem de quem sabe o que sente. Jung dizia que o mais profundo da alma não fala, age. E às vezes, agir é apenas ir embora. Cuidar de si, respirar longe. O mundo aprende mais com o seu exemplo do que com seus discursos. Quando você para de ser bonzinho, algo mágico acontece, suas relações mudam. Algumas acabam, outras se afastam, mas outras nascem. Vêm pessoas que respeitam seu espaço, que entendem seu silêncio, que não se ofendem com seus limites, que te amam sem que você precise se sacrificar. Essas são as relações que nascem da sua verdade. E são as que duram, porque nelas você não precisa se esconder. Carl Jung diria que só podemos amar verdadeiramente quando nos amamos primeiro. E esse amor próprio é a raiz de tudo. Você já parou para pensar no quanto se negou? Quantas vezes sentiu vontade de dizer chega e ficou? De dizer não posso mais e cedeu? De se afastar e insistiu? Esse cansaço que você sente não é só físico. É o acúmulo das vezes que você se traiu. Carl Jung dizia que a alma tem sede de verdade, e a sua está exausta de viver fingindo que está tudo bem. Talvez você esteja no seu limite, mas limite também é recomeço. Você pode respirar diferente agora e reescrever sua história. Quando você começa a se escolher, algo se ajeita dentro. Você perde algumas pessoas, mas ganha sua companhia, ganha tempo, ganha sanidade, ganha dignidade. E aos poucos a paz vem, uma paz silenciosa que mora onde a culpa já não manda mais. A paz de quem não precisa ser amado o tempo todo, de quem não precisa se explicar, de quem não precisa provar que é bom. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos submete, aquilo que aceitamos nos transforma. Aceitar sua verdade é o início da liberdade. Priorizar-se não é egoísmo, é necessidade básica. É higiene emocional. É respeito por tudo que você já suportou calado. Você passou tempo demais cuidando de todo mundo. Chegou a sua vez. Chegou a hora de se escutar com carinho, de se tratar com gentileza, de se proteger com firmeza. E, acima de tudo, chegou a hora de dizer para si mesmo, com convicção, agora eu fico comigo. Às vezes a gente pensa que, ao colocar limites, está afastando as pessoas. Mas é o contrário. Limites saudáveis são convites para relações saudáveis.
Eles mostram onde você termina e onde o outro começa. E isso, longe de afastar, ensina a amar melhor. Carl Jung dizia que tornar-se consciente é um processo doloroso, mas necessário. Colocar limites é dizer: eu me amo o suficiente para não me machucar mais. Quem respeita, fica. Quem se ofende nunca esteve realmente. O personagem do bonzinho já deu, ele te protegeu por um tempo. Te ajudou a sobreviver. Te manteve em lugares que você achava que precisava estar. Mas agora você não precisa mais dele. Você já tem maturidade, tem consciência, tem alma suficiente para ser de verdade. É hora de tirar a máscara, de ser leve, mas não passivo. De ser gentil, mas não submisso. De ser bom, mas com limites. Carl Jung dizia que o eu real é mais forte que qualquer máscara. Você não precisa mais fingir. No fim das contas, o que você sempre quis era isso: ser aceito, ser amado, ser visto. Mas agora você sabe, antes de tudo isso, você precisava se aceitar, se amar, se enxergar. Você olhou para dentro, teve coragem de mudar. E agora o que resta é leveza. A leveza de não precisar se provar, de não precisar se encaixar, de não carregar o mundo nas costas. A leveza de ser você. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Eu te vejo. Vejo sua força. Vejo sua luta. Vejo o quanto você tentou, o quanto você deu, o quanto você aguentou calado. Mas agora é diferente. Agora você despertou. E não importa quantos anos você passou tentando ser aceito. O que importa é que agora você se escolheu. Carl Jung nos deixou um legado de autoconhecimento e verdade. Mas quem vive isso na pele, de verdade, é você. Então, que este vídeo seja um espelho, um abraço, uma semente. E que a partir de agora você nunca mais precise se diminuir para caber. Que você nunca mais se abandone. E que mesmo com medo, você siga. Com você. Por inteiro. Se você está aqui, agora lendo ou ouvindo isso do fundo do meu coração, obrigado. Obrigado por ter se permitido sentir. Por ter respirado cada palavra. Por ter deixado o coração aberto para essa conversa. Esse espaço no YouTube não é só uma tela. É um lugar de alma, de verdade, de cura. E você faz parte disso. Se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe com quem precisa. Espalhe esse abraço. E nunca se esqueça. Você não precisa ser bonzinho. Você só precisa ser você. Inteiro, vivo, real. Com carinho, até a próxima reflexão.